Culto da Congregação Cristã no Brasil, esse que é transmitido ali diretamente do Complexo Brás. E quem atendeu o culto é Hélio Bianco, ancião Hélio Bianco. E nesse culto eles atacaram os críticos, chamando de escarnecedor e falando um monte de impropérios que nós vamos analisar aqui agora. Eu vou colocar a fala dele. Ele leu uma circular antiga, quer dizer, antiga não, uma circular agora de poucos dias atrás, número 174. Eu acho que barra 2023 ou 2024, eu não me recordo agora. É uma circular onde ela nos difama, né? Ela aponta coisas em nós que nós nunca fizemos. E eu respondi essa circular. Eu dei uma bela de uma resposta nessa circular, falando a verdade e o quanto que essa circular ela foi escrita cheia de sentimentos raivosos. Ela não é uma circular institucional. Ela é uma circular que transmite sentimento, e um sentimento de raiva e de ódio. Ou seja, a pessoa que estava escrevendo estava com raiva e com muito ódio. E eu vou colocar esse vídeo que eu refutei essa circular no final desse, né? Assim que acabar a minha análise do que ele falou agora no dia 9 de abril de 2025, na sequência já está aqui nesse mesmo vídeo, eu já emendo aqui o vídeo aonde eu refuto essa circular, ok? Portanto, eu vou analisar agora, a gente vai ouvir a fala dele. Antes dele ler a circular, ele comenta alguma coisa e é sobre isso que nós vamos começar analisando. Presta atenção, vamos ouvir. Ancião Hélio Bianco, acho que é o segundo aí na posição da hierarquia do Brás para assumir a presidência. Se não me falha a memória, parece que é o segundo. Vamos ouvir o que ele tem para falar. Presta atenção. Louvado seja Deus. Irmãos, antes de entrarmos na parte da palavra, temos aqui uma circular, já foi lida algumas vezes perante a Irmandade, mas, irmãos, como disse o apóstolo, não canso de dizer-vos as mesmas palavras, são segurança para vós. E este assunto, irmãos, é a respeito de vídeos, áudios, que criticam a congregação, criticam os servos de Deus, e às vezes a nossa própria Irmandade, acessando, procurando ouvir, procurando ver, na verdade está fazendo exatamente o que as pessoas querem, que cada um que entra está monetizando, está dando dinheiro para eles. E esse é o objetivo. De modo que quanto mais chocante, quanto mais o chamamento do título daquele vídeo, daquilo que vai falar, for agressivo, for, irmãos, destrutivo, mais gente vai ter a curiosidade. Olha o que estão falando do irmão tal, olha o que estão falando da congregação. Irmandade é a melhor coisa que pode ter quem tem o temor de Deus e sabe, como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. E nós sabemos, irmãos, da nossa pureza, da nossa sinceridade em servir a Deus. O melhor que se faz é dar o valor que tem, nem sequer olhar, não perca tempo. O desprezo e ignorar é o que diz aqui nesta circular. Então vou ler para toda a Irmandade ouvir. Vídeos e áudios que... Pronto. Agora eu vou voltar aqui e eu vou fazer as minhas devidas pausas, ok? Eu já quero comentar de início, sim, tem muita gente aqui interesseira em visualização e monetização. Isso aí tem. Tem um camarada aí que fica usando o meu nome, colocando a minha foto, porque quando ele faz vídeo sem falar de mim, não dá visualização, 200 visualização, 300. Quando ele fala de mim, vai para 1000, vai para 1000 e pouco, então ele pegou ali, quer falar de mim. Essas pessoas são oportunistas. Essas pessoas não estão nem aí para o que é verdadeiro, para o que é verdade ou não. Eles se escondem atrás dessa capa e dessa máscara. Mas não é assim no trabalho sério que nós fazemos aqui na internet. Eu estou aqui há 15 anos. O meu canal ficou 9 anos sem monetizar. Sem monetizar. Porque eu dei ouvidos a essa balela que os anciões falam e o povo da CCB fala, né? Eles só conseguem enxergar isso, que a pessoa está aqui por monetização, ou seja, não importa a verdade que você traga ou que você fale. Na verdade, isso é uma desculpa que eles dão para não querer ouvir a verdade. Eles tampam o ouvido e eles dão atenção a algo mínimo, a algo, ou seja, ainda que o camarada tivesse na intenção de receber, ou de ter monetização, ou de ter visualização, ainda, eu vou te dar um exemplo, e eu vou apontar na Bíblia, tá? Uma passagem que ilustra mais ou menos isso. Ainda que essa pessoa tivesse essas intenções, você tem que prestar atenção no que o que ele está dizendo é verdade ou não. Porque é isso que impacta a sua vida. Se ele está ganhando ou não, não vai impactar a sua vida. Mas se o que ele está dizendo é verdade, isso vai impactar a sua vida.
Eu vou dar um exemplo na Bíblia. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre alguns pregadores, ele fala: não importa se eles estão pregando por inveja, por fia, por contenda, por dinheiro, o que importa é que Cristo seja anunciado. Mas isso não serve para qualquer um, tá? Eu vou explicar para você. Principalmente para esses homens. Nem serve para esses homens. A CCB é tão ruim de pregação que nem essa passagem bíblica consegue encaixar eles. E vou explicar para você por quê. Porque Paulo está falando de homens que realmente pregam o evangelho. Paulo está dizendo de pessoas que verdadeiramente apresentam o Cristo crucificado como o único e suficiente Salvador. Paulo está falando, se essas pessoas que estão pregando o verdadeiro evangelho, que estão pregando a verdade, não importa qual seja a motivação dela, o que importa é que Cristo está sendo pregado e as pessoas estão se convertendo. Essa parte da motivação deles, quem julga o coração é Deus. Então, naquele dia, essas pessoas serão julgadas. Serão julgadas e provavelmente serão condenadas. Então, eles estão se preocupando com algo que não diz interesse a eles. Ou seja, qual a real motivação? Não sabe. Mas aí eles falam como se estivesse falando com propriedade, como se eles enxergassem o coração. Mas isso aqui não passa de discurso retórico, enganoso. Porque, na verdade, eles estão preocupados com a verdade que os críticos estão dizendo. Eles estão preocupados com a verdade que está sendo falada, com as heresias que eles falam ou que eles pregam. E quando ele diz que eles colocam um título chamativo, o problema é todo seu se o título é chamativo. Aqui mesmo no meu canal, eu nunca coloquei nada no título que você não fosse encontrar dentro do vídeo. Porque tem sim. Aqui no YouTube, tem youtubers aí que tá preocupado em chamar atenção. Eles colocam uma coisa no título que você não vai encontrar no vídeo. Teve um que colocou mais ou menos a minha imagem, escrevendo assim: Josafá pede perdão para a CCB. Ou seja, é claro e nítido que ele está atrás de um clique. Ele coloca esse título para chamar o clique para o vídeo dele, né? Que é um tremendo de um absurdo. Então, o problema aqui da CCB, principalmente com um crítico sério, como o meu canal, é a verdade. Porque quando eu coloco o título chamativo dizendo assim: ancião da CCB disse que coleta é santa e faz parte da salvação, realmente é impactante. Mas ele disse, Hélio Bianco falou isso. Isso sim é um problema todo seu. É você quem está criando esse tipo de título, com as heresias e as bobagens que vocês falam. Agora, quanto a escarnecedor, que eles comentaram sobre escarnecedor, porque são escarnecedores, e falou um monte de boa. Escarnecedores são aqueles que estão ensinando o povo o caminho errado, estão desviando as pessoas da verdade. Não é uma brincadeira que você faz. Ou você acha que em Israel ninguém brincava? Ou você acha que no meio de todo o povo de Israel não tinha nenhum tipo de brincadeira, não tinha nenhum tipo de gracejo? Na Bíblia, se você for ler lá, você vai encontrar. O que Salmos 1 está falando são pessoas que levam a vida, né, para o pecado. São pessoas que enganam os outros. São pessoas que ensinam fraudulentamente a palavra de Deus, fraudando a palavra de Deus. E esse homem é um deles, que frauda a palavra de Deus. Quando ele está ensinando que coleta é santa e faz parte da salvação, ele está enganando vocês. Ele está usando a fé de vocês para tirar o dinheiro do seu bolso. Esse homem me processou por causa desse vídeo. Ele fez o vídeo e eu fiz uma análise e aconselhei ele ainda, e mesmo assim ele me processou. Mas o resultado foi que Hélio Bianco perdeu o processo. E eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. É isso aqui que é obra de escarnecedor. Quando ele está enganando as pessoas e está ensinando os outros a enganar também. Presta atenção o que é um escarnecedor falando. Olha aqui. A coleta também não é esmola. Eu tenho um trocadinho aqui, eu vou dar. Também não é dízimo. A coleta é santa, irmãos. A coleta faz parte da nossa salvação. Pode ser que alguém esteja estranhando isto. Você viu aí?
Esse homem está dizendo que a coleta é santa e faz parte da salvação. Agora pergunta para ele, eu pergunto para o Hélio Bianco e qualquer outro CCBano que está querendo defender o Hélio Bianco aqui, dizer para mim qual é o livro, capítulo e o verso da Bíblia que está escrito isso. Isso sim é obra de escarnecedor. Um homem que usa o nome de Deus para enganar as pessoas, para abater a sua fé. Porque quantas pessoas que não saíram desse culto nesse dia, e eu falo Brasil afora, ainda que ele esteja na salinha dele assistindo pela televisão, ele não terminou o culto com esse peso na consciência de que ele precisa se esforçar para dar mais dinheiro, porque essa prática de entregar o dinheiro na igreja é uma prática que faz parte da salvação. Isso é um absurdo, mas nós é que somos os escarnecedores. Nós que estamos aqui só para colocar o que você falou. Porque no dia em que vocês pararem de enganar as pessoas, no dia em que vocês pararem com profetadas e com invenção e invencionice, pelo menos da minha parte, acaba a crítica. Eu vou criticar o quê? Portanto, vocês são homens obstinados, ou seja, endurecidos já no caminho errado. Vocês insistem porque querem. Eu vou voltar aqui à fala dele, né, para dar alguma para fazer algumas observações e depois eu tirei um pedaço de 3 minutos da pregação, porque a pregação foi Salmo 1º. É óbvio que ele escolheu essa pregação. No meio da pregação ele disse que não sabia, foi sem querer. É tudo mentira, como esses homens estão eles mentem demais para vocês. Como o Hélio Bianco acabei de colocar o áudio dele mentindo para vocês, dizendo que a coleta é santa e faz parte da salvação. Presta atenção, vamos voltar aqui, agora eu vou fazer as pausas. Louvado seja Deus. Irmãos, antes de entrarmos na parte da palavra, temos aqui uma circular, já foi lida algumas vezes perante a Irmandade, mas, irmãos, como disse o apóstolo, não canso de dizer-vos as mesmas palavras, são segurança para vós. Agora ele usa a palavra que Paulo falou. Eu não vos canso de dizer as mesmas palavras porque são segurança para vós. Olha aqui o que é a obra de um manipulador. Paulo está falando sobre evangelho. Evangelho e Cristo. Paulo, em outra parte, diz: o meu único assunto é Cristo. E Paulo, quando fala, eu não canso de dizer as mesmas coisas, é dizendo que Cristo é a salvação e ninguém vai ao Pai se não for por ele. É sobre isso que Paulo está falando. Mas eles pinçam essas passagens bíblicas para poder se defender. São homens escarnecedores usando da Bíblia em benefício próprio. Eles estão usando da Bíblia para criar ela como um escudo. Porque esses homens não querem ser denunciados. Simples assim. Porque se eles não querem que os críticos façam crítica, se eles não querem que as pessoas, se eles querem que as pessoas parem de falar, é só parar de falar heresia. É só parar de enganar o CCBano. É só parar de ficar pregando as bobagens que vocês pregam. Porque quando vier uma crítica, sem vocês ter feito nada que mereça crítica, obviamente as pessoas vão perceber que o crítico tem um problema. Esse crítico aí, ele está criando coisa para falar que não tem para falar. E automaticamente o canal dessa pessoa morre. O canal cai e o canal morre. Mas se o canal cresce, se as pessoas dão ouvido, se as pessoas gostam de ir lá e ouvir, é porque eles estão percebendo que o crítico tem razão. O que movimenta tudo isso é a razão. Agora, voltando aqui, quando falou da monetização, a gente vai chegar lá. Presta atenção, vamos ouvir. Este assunto, irmãos, é a respeito de vídeos, áudios, que criticam a congregação, criticam os servos de Deus, e às vezes a nossa própria Irmandade, acessando, procurando ouvir, procurando ver, na verdade está fazendo exatamente o que as pessoas querem, que cada um que entra está monetizando, está dando dinheiro para eles. No meu caso, eu faço a pergunta para o Hélio Bianco e todos os CCBanos que estão aqui assistindo o meu vídeo. Eu estive aqui 9 anos, sem monetizar. Então explica, como vocês explicam a minha motivação? São 9 anos, não é pouco tempo. É quase uma década, faltou um ano para uma década inteira. Eu aqui falando e pregando contra as heresias da CCB e meu canal nem monetizado era. Como é que vocês explicam? Como é que vocês explicam essa motivação? Vocês não têm como explicar. Vocês têm que engolir
que o Josafá está aqui realmente porque a CCB prega heresia. Ele está aqui realmente porque ele acredita no que ele está dizendo e que a CCB ela é uma seita. Vocês não podem admitir isso. Vocês não têm coragem para admitir isso. Vocês não são cristão para admitir o erro. Vocês não são cristão. Então isso aqui não passa de puro chilique. O ancião está dando um chilique porque sabe que as pessoas estão acordando. Isso aqui, gente, é porque nós não temos acesso, mas eles têm acesso a números. Ontem mesmo uma pessoa me mandou mensagem, e ela é de um lugar aí do Brasil, dizendo que lá as pessoas tomavam Santa Ceia de 650 a quase 700 pessoas e agora estão tomando 450 pessoas. Ela disse que esse número só teve 450 na época em que estava crescendo a igreja e depois foi para 600 e tanto e nunca mais abaixou. Mas agora, depois desse movimento todo que está acontecendo da CCB aqui na internet, está com 450 pessoas. E isso, irmãos, de outras localidades também. Quando o CCBano vem dizer que a CCB está crescendo e ele aponta os batismos do Braz, que é pífio o argumento deles, mas batizou lá esse ano 3 mil, 4 mil e pouco. Isso não quer dizer nada se você não apresenta o número de quantos tomaram a ceia. E aí você vai ver, e eu já fiz vídeo e coloquei a fala dos próprios anciões, inclusive eu vou até citar o nome dele, Vladimir Campaiola estava atendendo um culto lá nos Estados Unidos e ele mencionou lá que as pessoas se batizam, mas eles não vê crescimento nas igrejas. Ou seja, a quantidade de gente entrando é a quantidade saindo e às vezes está saindo mais do que entrando. Portanto, quando o CCBano fala que batizou 4 mil, batizou 3 mil, quantos saíram? Provavelmente saiu muito mais do que está entrando. Está saindo muito mais por mês, por cada semestre. Deve estar saindo umas 10, 15, 20 mil pessoas da CCB. Estão indo embora da congregação cristã no Brasil. E vocês podem tentar enganar vocês mesmos, vocês não podem enganar os números e o fato. O fato é que as igrejas estão esvaziando. Aí teve um CCBano outro dia, aí um defensor que pegou um culto desses que a CCB promove e chama todo mundo para dizer que as igrejas estão cheias. Ou seja, eles fazem um evento, chamam todos da região, enche aquela igreja e vai dizer por aí que estão todas as igrejas igual àquela. É óbvio que não. Muito provavelmente, se você for nas redondezas, naquele dia, daquele culto, daquele evento, você vai ver que nas redondezas lá as igrejas estavam completamente vazias. Porque o povo se concentrou em uma única localidade. Então, nós temos que ter maturidade para fazer essas análises. Você tem que ser justo e sincero com vocês mesmos para vocês não virem aqui falar bobagem. Presta atenção, vamos ouvir aqui. E esse é o objetivo. De modo que quanto mais chocante, quanto mais o chamamento do título daquele vídeo, daquilo que vai falar, for agressivo, for, irmãos, destrutivo, mais gente vai ter a curiosidade. Olha, o que estão falando do irmão. Bom, aqui eu nunca coloquei o chamamento de vídeo agressivo. Se tem algo que vocês acreditam que seja agressivo, é por conta da fala dos seus anciões. Tudo que eu coloco aqui de título foi o que eles disseram. São coisas que eles falam e eu coloco no título do vídeo. Se você tá bravo com o título do meu vídeo, vai reclamar com eles, porque se ele não tivesse falado aquilo, não estava no título do meu vídeo. Então, esse canal trata das falas dos anciões, e são várias. Que tal essa fala aqui? Isso aqui é exagero nosso quando eu falo assim, ó, cooperador, feiticeiro, disse que quem sai da CCB, Deus vai matar numa esquina. São pessoas da CCB. São pessoas que ocupam ministério na CCB, ou seja, eles foram aprovados pelo Braz para estar na tribuna e falando o que estão falando. Presta atenção. E eu vou pregar o que Deus me revela. Alguém entrou aqui e falou: se Deus não falar comigo hoje, nunca mais eu volto a buscar a palavra. Então Deus vai ser bem claro e mandar esta palavra para você. Eu quero você aqui dentro da minha casa e que você nunca mais saia daqui, porque se você sair daqui, o espírito da morte está te esperando numa esquina. Alamanaia, 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 alamanaia. E aí, quando a gente faz um vídeo desse, esse homem vai falar que a gente está fazendo um vídeo chamativo. Depois de uma aberração dessa.
Isso aqui é só porque foi gravado e filmado. Mas quantos de vocês já não assistiram o culto da Congregação Cristã no Brasil, dizendo que se você saísse da graça que é a CCB, você ia virar mendigo ou você ia morrer, a morte ia te pegar? E quantos de vocês não ouviram? E isso aqui é escárnio? Falar a verdade é escárnio? Então quer dizer que segundo a sua ótica do que é escárnio, a gente pode enquadrar Jesus? Vocês estão enquadrando Jesus no escárnio, porque Jesus também apontava para aqueles líderes da época, que eram os homens da obra de Deus, e falava que aqueles homens eram enganadores, filhos do inferno, filhos do diabo, roubadores de dízimos, de podres. Jesus falou que dentro eles eram bonitos por fora e podres por dentro. Chamou eles de imundo e podre. Jesus era escarnecedor por estar falando a verdade? É? E essa outra pregação do ancião que vocês trouxeram de Minas Gerais, mentindo para toda a congregação cristã do Brasil, no Brasil, dizendo que este homem era o mais velho de Minas Gerais. Mentiram para todo mundo. Mentiram na cara de todo mundo. E depois, quando a gente vem chamar vocês aqui de mentirosos, vocês vêm chamar nós de escarnecedor? É sério isso? Fica vendo o que esse homem pregou, o absurdo que esse homem pregou. Quantas vezes o inimigo ficou envergonhado, o Senhor esfregou o seu testemunho na cara dele. O Senhor esfregou o seu testemunho na cara dele. O Senhor esfregou o seu testemunho na cara dele. Quer dizer que o CCBano, ele é tão santo e tão puro, limpo de mão, a ponto de Deus pegar o testemunho do CCBano e esfregar na cara do diabo. É sério que vocês acreditam nisso? É sério que o diabo que te acompanha e te conhece, ele não vai ter nada para falar de você? De como você olhou para aquela irmã do popozão, de como você olha para o ministério da presidência, querendo tomar a governança da igreja, querendo tomar a presidência da igreja, de como vocês perseguem os inocentes e as pessoas simples, como vocês arrancaram o ministério de um homem que estava pregando o evangelho. É sério que vocês acreditam que vocês têm um testemunho tão ilibado assim, que vai pegar o seu testemunho e esfregar na cara do adversário? Vocês chegaram nesse ponto, nesse nível de maluquice, e depois vocês acham ruim quando a gente vem falar isso aqui? Quando a gente vem denunciar esses enganos, esses engodos. Vocês estão enganando as pessoas, e os discursos são falsos, os discursos não têm base na Bíblia, e vocês estão carregando essas pessoas para o inferno. Tem mais. Ouça isso aqui. Que ainda o Filho de Deus morreu e ressuscitou, mas no reino ainda ele não entrou. No reino ele vai entrar. Tá aí. O seu ancião pregando para toda a congregação cristã no Brasil, do mundo, que Jesus Cristo morreu, mas ainda não entrou no seu reino. E vocês vêm dizer para nós que nós estamos aqui fazendo escárnio, que a gente está aqui como se estivesse aqui inventando coisas e falando bobagens. Eu faço todos esses vídeos com muito pesar no meu coração, porque eu queria que vocês verdadeiramente fossem aquilo o que vocês acham que são, homens santos, homens íntegros e homens que pregam o evangelho. Eu queria que vocês fossem isso. Eu queria que vocês falassem a verdade. Mas, infelizmente, o mundo real é de que vocês são falsos, homens enganosos, homens que estão enganados e estão enganando toda uma congregação cristã. E eu tenho que fazer esses vídeos. E vocês vêm dizer que somos escarnecedores. Vocês podem dizer o que vocês quiserem. O difícil é que vocês estejam dizendo a verdade. Aí é que vocês não conseguem. Falar, todo mundo fala. Provar é que fica difícil. E então, como se não bastasse, vem vocês, depois de reuniões e mais reuniões no Brás, sai um monte de ancião por aí, Brasil afora, perseguindo as pessoas que estudam a Bíblia, pregando contra o estudo da Bíblia. E tem ancião expulsando o espírito de estudar a Bíblia. E quando a gente denuncia isso aqui, nós somos os escarnecedores? É sério? Você duvida, meu irmão? Ouça isso aqui. Em nome de Cristo Jesus, estudo bíblico,
Glória! No nome de Cristo Jesus, que esse espírito saia do meio do povo de Deus. No nome de Cristo Jesus. Você viu aí? Que esse espírito saia do meio do povo de Deus. Que espírito que ele está falando? O espírito de estudar a Bíblia. Irmão, que espírito é esse, você acha? Você acha que o diabo quer que as pessoas estudem a Bíblia? É lógico que não. Ele quer afastar as pessoas da Bíblia. Porque é na Bíblia que ele vai encontrar a verdade, que ele vai saber quem é Deus. É na Bíblia. E tudo que eles não querem é que você vá para a Bíblia e descubra que Deus é amor, que Deus é paz, que Deus é justiça, Deus é misericórdia e Deus é salvação. Tudo que eles não querem. E aí quando nós denunciamos isso, não, nós somos escarnecedores. A gente tá aqui. Isso é escárnio. Isso é escárnio com a Bíblia, com a palavra e com a verdade de Deus. E esse mesmo homem disse que Deus falava na boca dele que ia matar todos os críticos. Deus ia pegar um por um, começando pelo mais velho. Isso tem, acredito, que faz uns 2 anos, e ele falou que era logo. Que Deus estava com pressa e que por esses dias Deus ia pegar todos eles. Mentirosos, profeteiros, homens que soltam profetadas enganosas e muita gente dando glória para isso. Fica ouvindo você mesmo. Chega! Diz Deus! Cala a boca com o homem que come arroz e feijão! Chega! YouTube, Instagram e outras coisas, porque eu nem olho essas coisas! Chega! Deus, vou cercar o caminho desses homens na terra! Tá aí. Chega, chega! Diz Deus, vou cercar o caminho desses homens na terra. Vou pegar um por um, ele falou. Estamos aqui. Pegou ninguém. Sabe por quê? Porque são mentirosos. São homens bravateiros, homens que gostam de gritar nas tribunas e com esses gritos inflamam as pessoas e essas pessoas não sabem que estão passando a vida toda delas seguindo um homem que está brincando de ser Deus. A CCB não passa de um grande playground para criança que gosta de brincar. Eles estão brincando de ser Deus. Portanto, senhor Hélio Bianco, os únicos escarnecedores aqui são vocês que escarnecem da palavra de Deus, que escarnecem da vontade de Deus. Vocês deturpam, mentem e enganam usando o nome de Deus. Agora mais um, a última fala que eu vou colocar, todos esses que eu estou colocando aqui, gente, são anciões, são homens, né, que são considerados representantes da igreja. São eles que ensinam o povo, ou seja, isso que eles falam é replicado para ensinar mais gente. Agora, o ápice de todo absurdo e de todo o roubo da glória de Deus, esses homens dizendo que palavra de Deus é o que está na boca deles. Se você crê que quem está falando na minha boca é Deus, então é a palavra de Deus. Se você não crê, não é a palavra de Deus. Simplesmente diminuindo a Bíblia e colocando a fala e a voz do homem quando ele está atrás de uma tribuna, um caixote invernizado, dizendo que aquilo que é palavra de Deus. Se vocês crerem que é Deus falando, tem poder. Se todos acharem que é eu falando, está vazio. Mas todos que acharem Deus falou, tem poder. Aquilo que falo, se vocês crerem que é Deus. Aquilo, eu coloquei até lentamente, aquilo o que eu falo. Se vocês acreditam que é Deus falando, tem poder. Mentirosos, enganadores. Palavra de Deus é o registro nas Escrituras. O que sai da boca de vocês não passa de pura invencionice, profetadas e enganos. Simples assim. E esse homem pregou depois, Hélio Bianco, Salmos 1, falou um monte de bobagem. Pregou umas coisas querendo insinuar que nós aqui é que estamos aqui produzindo escárnio, sendo que nós estamos aqui alertando as pessoas. Estamos fazendo um trabalho difícil, mas que tem que ser feito.
enfrentando esses homens e todo o poder que eles carregam, processando, perseguindo. Eles têm mais de 20 mil templos espalhados por esse Brasil afora, multiplicando essas circulares e enganando as pessoas com base nisso. E nós estamos aqui, capengando, sofrendo, mas estamos pregando a verdade e ensinando o povo da Congregação Cristã no Brasil a verdadeira palavra de Deus e o que é evangelho. E esses homens que pregam todos esses absurdos, movidos e guiados por um espírito contrário ao espírito de Cristo, estão dizendo que nós é que somos os escarnecedores. Mas essa guerra sempre aconteceu. O diabo querendo se parecer santo e justo, mas que na verdade é um pecador que peca desde o princípio. Tome cuidado com estes homens. Não se engane porque são idosos e têm aparência de homens bonzinhos, que na verdade a boca deles são suja e dali proferem todo tipo de heresia e de perdição. São homens com a boca poluída que só saem da boca deles ali palavras falsas, enganosas, que não são verdadeiras com a fé cristã, mas que estão ali carregadas de falsos ensinos, como uma delas, este mesmo homem, ensinando uma igreja toda que eu falo Brasil e mundo, dizendo que para você ser salvo, você vai ter que dar dinheiro na igreja. Você tem que entregar o dinheiro para eles. Só dessa forma vocês serão salvos. Isso não está na Bíblia em lugar nenhum. Eles inventaram para tirar o dinheiro do seu bolso. Simples assim. Deveriam ser honestos. Deveriam vir a público e explicar para as pessoas que precisam do dinheiro do povo. Vocês precisam. Olha, a gente tem muito gasto aqui, tá? A gente tem um gasto enorme aqui na sede do Brás. A gente gasta milhões por ano aqui. A gente gasta, eu vou chutar, né? Em torno de 16 milhões com viagens aéreas, viajando para a Europa, viajando para Estados Unidos. Nós temos gastos com cartões corporativos. Fala a verdade, simplesmente assim. Mas por não ter coragem de contar a verdade, irmão, eles precisam te pressionar, colocar você contra a sua fé para arrancar até o mínimo dos trocados do seu bolso. E isso é muito pior do que um escárnio. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Reunião extraordinária na Congregação Cristã no Brasil. Estão convocando todos os anciões, diáconos, cooperadores e cooperadores de jovens do Brasil e fora do Brasil para uma reunião de novos ensinamentos que vão vir e vão manar direto do Brás. São esses anciões do Brás, esses mesmos da cúpula aí que estão passando a rasteira um no outro, que estão envolvidos em escândalos e mais escândalos, como lá no caso do José Nicolau e outros casos mais terríveis. São eles que vão trazer os novos conselhos que todo o povo da congregação acredita que esses conselhos estão vindo na revelação de Deus e do Espírito Santo. É esses mesmos irmãos da cúpula e mais o ministério que compõe ali, o grupo deles ali, que estão perseguindo quem estuda as Escrituras. São eles que vêm no culto online afrontar e atacar aqueles que estudam a Bíblia e a Palavra de Deus. É nesse complexo que vai haver a reunião. Nesse mesmo complexo, um dos anciões da congregação expulsou o espírito de estudar a Bíblia. E outro que disse que palavra de Deus é o que sai da boca dele, não é o que está escrito na Bíblia. São esses homens que estão dizendo que vão trazer novos conselhos para o corpo de ministério da congregação. Aí você já imagina que tipo de conselho é que não vai estar vindo nisso daí. Porque base bíblica esse povo não tem. Mas vamos lá, tá? Isso aqui é para nós ler essa circular. Eu quero ler essa circular e examinar junto com vocês tudo que está dentro dessa circular, né? A gente vai tentar fazer aqui uma análise não muito profunda, mas mais superficial, mas para a gente ter mais ou menos uma ideia, para chegar no ponto em que eu quero
meditar com vocês, um ponto de reflexão, ok? Vamos ler, que já começa dizendo que estranhamente esse documento não tem nem título. Ele não tem um título, ele não diz para que é essa carta, ele não fala qual o título, que é o assunto, o teor da carta. Não tem. Então vamos ler essa circular que está aqui ao lado. Vamos ler. Bom, essa circular tem um documento, o número é 174/2024 e está dizendo o seguinte: aos caros irmãos, a paz de Deus, anciões responsáveis pelos pontos de conexões, secretários, responsáveis técnicos e equipe técnica, informática, som, manutenção das reuniões regionais ministeriais. Segue algumas instruções para a referida reunião. Dia 9 de setembro de 2024, domingo, 9 horas da manhã, o horário de Brasília. Conforme deliberado pelo Conselho de Anciões, essa reunião é para todos os irmãos anciões, diáconos, cooperadores do ofício ministerial e cooperadores de jovens e menores do Brasil e exterior, países que solicitarem conexão com antecedência. E seguirá o mesmo procedimento da RGE online, onde os irmãos convocados deverão se reunir na RRM a qual estão vinculados ou local de ponto de conexão indicado. Será enviado para o e-mail do irmão secretário da RRM o link de acesso ao aplicativo Cliente Zoom para reuniões, bem como usuário e senha exclusivos de cada ponto de conexão. O tutorial de utilização da ferramenta está disponível na CCB Siga, intranet, Info CCB. O credenciamento e acesso ao ambiente virtual será a partir das 7 horas da manhã, para resolver qualquer problema de conexão antes do horário de início da reunião. Os irmãos anciões que atendem às reuniões da localidade devem abrir a reunião presencial às 8h45. Com um hino e uma oração, e aguardar o início da transmissão a partir de São Paulo, Brasil. O controle de acesso e o registro de presença será através da CCB Siga em reunião que será agendada por São Paulo e estará disponível a partir das 6 horas da manhã, dia 29/9/2024. Haverá uma pausa para o café aproximadamente às 10h30. De 15 minutos. Portanto, os pontos de conexão devem estar preparados, ficando a critério de cada localidade como será servido. Dentro do salão de reunião poderão estar presentes, além do ministério, o irmão secretário da RM e o ponto de conexão, bem como o irmão responsável técnico para que possam rapidamente resolver qualquer problema de conexão. A equipe técnica deverá estar de prontidão, próximo ao salão de reunião, para atuar em caso de algum problema mais grave. Com referência às reuniões para jovens e menores, neste dia, a critério do irmão ancião que atende a localidade, pode-se optar entre cancelar a reunião de jovens e menores ou ainda postergar seu início para as 15 horas da tarde. Qualquer dúvida, procurar os irmãos monitores que estarão à disposição para todo o suporte durante as reuniões. Vossos irmãos em Cristo que vos saúdam, né? E é de São Paulo. Bom, irmãos, entre algumas coisas aqui, né, que a gente vai abordar, só uma curiosidade aqui que eu achei engraçado. Eles estão falando que haverá uma pausa às 10h30. Então a reunião começa às 8h45. O culto é uma espécie de mini culto. Eles têm que fazer uma cerimônia de culto. Eles não podem simplesmente ir lá e tratar, né, ter aquele tempo para aquilo, não. Para receber, tem que fazer uma espécie de um mini culto para entrar naquele ambiente místico de que então Deus desceu lá e agora vai guiar eles em tudo. Toda reunião deles tem que ter isso aí, né? Que eu não sei para que isso só toma tempo das pessoas. Gente, separa o que é culto. Culto é culto e o culto é com a igreja. É com a igreja. Então, separa isso, né? E sejam sóbrios, façam a reunião. Vocês podem até fazer uma oração, tudo, mas faz uma reunião, vai tratar dos problemas. Mas fica vendo, olha só. Eles já vão estar mais ou menos alerta e atento, gente, pelos horários que a gente está vendo aqui. O mais cedo deles aqui, né? Parece que é às 6 horas da manhã do dia 29. 6 horas da manhã.
7 horas da manhã também já tá ali nos preparativos para fazer as conexões, tal, pessoal cansado, né? E aí começa uma espécie de mini culto, que é para poder entrarem, né, naquela comunhão, que é uma espécie de êxtase, né? Eles entram ali, faz um mini culto, faz uma oração, né? Canta um hino, faz ali uma oração, tal, 8h30. E aí deve começar a reunião por volta das 9, no máximo. Das 9 vai até as 10h30 aproximadamente. Para quem chegou às 7 ou às 6 da manhã é bastante tempo. Pasmem, gente. Deixa eu ler de novo para ver se isso aqui está correto. Olha só. Haverá uma pausa para o café aproximadamente às 10h30 de 15 minutos. Gente do céu, é sério isso aqui? Ó, 15 minutos não dá nem tempo de você ir no banheiro. Você vai no banheiro e lá é reunião ministerial, ainda mais idoso, tomando remédio de pressão alta, todo mundo com a urina solta. Você vai correr no banheiro, tá aquela fila de banheiro, o mictório lotado, aquela espera e vai. Quando você for ver, já passou o horário. Isso aqui não é pausa para café, rapaz. Isso aqui é impossível você tomar café. Pensa, gente, reunião ministerial, tá todo mundo lá. Até você sair do ambiente, conseguir se desvencilhar dos irmãos e ir, chegar no local, fazer um pipi, depois você pegar o café. Eu não sei se esse café vai ter um pãozinho, um café. Não vai dar. É um absurdo. Ou seja, é para você ver que a CCB ela não pensa nas pessoas. Ela não pensa. Aqui na reunião ministerial, aqui em Pindamonhangaba, eu ouvi dizer que um ancião que era o responsável da comida, tá de brincadeira, né? Ancião responsável da comida é uma piada, né? E o responsável da comida chamou a atenção de todos os irmãos cooperadores, porque tinha irmão comendo demais. Rapaz, se tem alguém que tá comendo demais, deixa comer, ele tá com fome. Que problema tem isso? É pecado? Pecado é você que com esse seu zoião gordo que tá olhando o que os outros tá comendo. Isso é feio, rapaz. Isso é feio. Então, 15 minutos, gente, não vai dar tempo, rapaz. Aí o camarada tá tomando lá um remédio de pressão, ou seja, que esvazia, né, a bexiga o tempo todo e tá o tempo todo tomando água, não vai dar tempo, gente. Aí você vê aquele monte de idoso lá, o camarada, para sair do local que ele tá sentado, para chegar no banheiro, ele gasta 15 minutos, ele é um idoso. Aí vai estar cheio de gente de 70 anos, porque eles acham bonito, né, eles ficarem velhos lá. 70, 80 anos, um camarada até sair do banco já leva 5 minutos para chegar na ponta do banco, né? Pegando no banco, devagar, aí ele vai andando, vai chegar lá, tá o outro lá fazendo o pipizinho dele lá, rapaz, já, né? Naquela vagarosa, né? Quase se molhando todo lá também, até ele sair, limpar a mão, se molhou inteiro, vai limpar ali um pouquinho ali na calça, sai aí entra o outro idoso também. Não vai dar tempo, gente. Isso aqui não dá tempo, 15 minutos e vai estar cheio. Todos esses pontos de acesso que falou, é todo o ministério local, vai tudo encher lá. É um absurdo. Eu fiquei olhando aquilo aí, isso aí não pode ser. Que coisa, né, rapaz? Como pode uma coisa dessa? Né? 15 minutos. Tá, isso aqui foi só uma curiosidade, tá? A gente vai analisar a circular agora, essa circular aqui. Eu queria destacar aqui com vocês, rapaz, eu acho que vale muito a pena a gente observar como que a Congregação Cristã no Brasil, ela se desdobra, ela faz o que tiver que fazer, gasta dinheiro para criar uma intranet, gente. Eles têm uma internet interna deles, né? Eles têm intranet, parece que tem até satélite, que nem o Dário. Então, eu queria que vocês observassem como que a congregação se vira nos 30 para poder manter o controle. Ou seja, o empenho da CCB para manter o controle total de todas as CCBs do Brasil e do exterior, sob o domínio e o comando de 6 idosos que tem no Brás, não está escrito. Entendeu o que eu falei? O empenho, todo o esforço dedicado, mão de obra, maquinário, dinheiro investido nisso, para fazer com que essas reuniões sejam uma só, né? Um uniforme, com uma pessoa só falando e todos eles ouvindo e acatando, né? É incrível. Você tem aqui pontos de conexões, o dinheiro que não é gasto para fazer esse ponto de conexão.
né, com internet, equipamento, e eles têm equipe técnica especializada, são mão de obras caríssimas, são gente que estão ali, ainda que sejam voluntários, mas são mão de obras qualificada, caríssima, equipamentos de imagem, de som que não está escrito, equipamento de informática, software caríssimos para criar todo esse ecossistema CCB e a intranet. Tudo isso para que eles venham receber aquelas revelações que depois os críticos vão fazer análise e ver que de revelação não tem nada, porque Deus não revela heresia. Deus não revela coisas contraditórias à sua vontade e à sua palavra. Dinheiro, empenho, mão de obra, tudo isso empregado para uma suposta crença de que Deus vai aparecer para eles lá e vai dar luz para solucionar o problema deles. Qual é o problema deles? É o problema da CCB. A imagem da CCB está abalada. A gente precisa fazer algo para recuperar a imagem da CCB. Não tem absolutamente nada de evangelho nessas reuniões. Eles não se reúnem pensando em ganhar pessoas para o reino de Deus, ou seja, evangelizar pessoas, né? Mas é um controle total que esses homens têm. Eles fazem tudo isso para ter um controle absoluto e total. E nisso eles se empenham com tudo o que eles podem. E aí você vai ver também aí nessa circular o controle que eles têm de acesso ao ambiente da reunião. Só pode isso, só pode aquilo. E nós vamos permitir o responsável do ponto de acesso e tal, porque tudo que vai ser falado ali, gente, eu acho esquisito. Por que é que precisa tanto sigilo nas coisas que vai ser falado ali? Rapaz, só quem cria tanto sigilo assim, na minha percepção, é máfia. É gente que tá fora da lei, que tá precisando esconder. Vocês não acham estranho esse sigilo total? O Marçola, um tempo atrás, acho que 1 ano atrás ou 2 anos atrás, ele disse que não, porque as reuniões agora serão, né, todos terão acesso e saberão, que eu falei, não vai. Aí, ó, tem acesso a coisa nenhuma. Agora eu fico preocupado, o que é que esses homens têm para falar lá que o povo não pode ficar sabendo? Se você for ver as decisões da igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, as decisões que os apóstolos tomavam era junto com toda a igreja. A igreja estava junta, vendo e assistindo o que os apóstolos estavam decidindo. Não foi nada escondido. Lá a Bíblia fala que a igreja acompanhou a eleição para o diácono. A igreja pareceu bem ao Espírito Santo, aos apóstolos e a toda a igreja, lá está falando, né? Lá quando decidiram no concílio em 15 de Atos, a toda a igreja. Mas a CCB, não, ela esconde de toda a igreja. E aí toma suas decisões, sabe lá como que essas pessoas estão sendo orientadas a chegarem nas suas comuns, né? E eles pulem a informação e levam ela bonitinha, mas só Deus sabe o que é que o cooperador de jovens, o diácono e o ancião da sua região foi instruído. Só Deus sabe o que eles estão sendo instruídos a fazer, a pensar, a dizer. Só Deus é que sabe. E aí eu pergunto, gente, a pergunta que a gente tem que fazer: qual o fim de toda essa estrutura? E de toda essa organização da congregação? Porventura é para anunciar o evangelho? Pelo menos o evangelho vai ser mencionado nessa reunião? O foco desta reunião é a CCB ou é o evangelho? Porque para a CCB, reino de Deus, quando se refere a reino de Deus, obra de Deus, o CCB não entende que tudo isso está falando da CCB, não propriamente o reino de Deus. Nenhum CCBiano, os fanáticos, eles conseguem entender ou conceber que reino de Deus não seja CCB. Então tudo para ele que envolve Deus é na CCB. Ele não consegue ver isso fora da CCB. Até os passapanistas que estão lá dentro, no fundo, ele também olha para a Santa CCB como o seu bem mais precioso. E é por isso que ele ainda está dentro da CCB. E aí eu queria saber outra pergunta: que tipo de conselho o ministério vai dar para as pessoas que vão estar acompanhando?
né? Qual é o tipo de conselho que vocês vão dar para reunir todas essas pessoas, todos os cooperadores do mundo, todos os cooperadores jovens do mundo, todos os diáconos do mundo, todos os anciões do mundo? O que é que vocês têm de tão importante assim para passar? O que é, quais são esses santos e sagrados conselhos? Eu gostaria de saber, rapaz. Fiquei curioso, né? A última pergunta para nós encerrar a análise desse vídeo é: o Marsola vai estar presente? O Marsola será assunto dessa reunião também? Vão falar algo sobre o que está todo mundo sabendo? Que o Marsola está sendo impedido de voltar para a presidência da Congregação Cristã no Brasil? Qual a situação do Marsola agora diante do Conselho de Anciões? Ele será mantido como ancião? Ele será restituído ao cargo de presidente? Ou ele será removido de uma vez por todas de anciões? Será que ele vai perder a liberdade? Qual a situação? Porque os filhos dele declararam em suas manifestações que houve um complô. O pai está sendo impedido de voltar ao ministério. Isso é grave. E eu não acredito que 2 filhos fariam vídeo sem a nuance do Marsola. Duvido que eles fariam isso. Nunca. Então eu consigo acreditar e ver que o Marsola está por trás desses vídeos. Com certeza. Bom, fica aqui essa reflexão para vocês, gente. Para finalizar, agora vem a cereja de toda essa análise. A CCB não evangeliza, não tem nenhum ponto ou seja, um trabalho, um projeto para evangelização ou para ensinar o estudo bíblico. Entrou um CCBano na minha live há poucos dias atrás e disse: não, mas a CCB não consegue dar estudo bíblico, tem muitos lugares afastados e não dá. Ué, para falar com um cooperador de jovens a respeito de CCB, vocês montaram um equipamento e um jogo de coisas fenomenal, mas vão levar a mensagem que vocês querem, esteja onde estiver o CCBano, a voz do Salvador Bueno vai chegar lá. Ela vai chegar lá. Agora eu digo para vocês, a pergunta para quem falou: a CCB não consegue dar estudo bíblico, tem muita gente afastado, como que vai mandar alguém lá? Eu pergunto, será que todo esse equipamento que está sendo usado, essa infraestrutura com mão de obra, não poderia estar sendo usada para dar o estudo bíblico para esse povo todo? E o CCB não ia querer ajudar, né? Não ia querer trabalhar, não gosta da Bíblia. Não, eu até acordaria às 7 da manhã para poder ir lá ajudar, né? Ser técnico lá de informática, mas é para estudar a Bíblia eu não vou não. Será que é isso? Ou seja, não tem desculpa para vocês, queridos, não tem desculpa. Para levar as supostas revelações de vocês que não passa de puro engodo, vocês movimentam o mundo e o fundo, mas vocês chegam com o que vocês querem. Aonde o CCBN estiver, no rincão desse mundo, a voz do Salvador vai chegar lá. Agora, para fazer um estudo bíblico, aí não dá, aí é difícil, põe todos os empecilhos. Isso é desculpa furada. Vocês não gostam da Escritura. Vocês são apaixonados pela liturgia da CCB. Vocês amam essa denominação como se estivesse amando a Deus e a Cristo. Mas nada disso passará despercebido pelo juízo de Deus. Espero que você pense nisso. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.